Está no ar o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva. Alô amigos, alô amigas, sejam bem-vindos. Continuemos vivendo no amor e formando essa corrente do bem. Hoje temos a grata alegria de estar conosco aqui a doutora Marli Borges e Isaura Borba. São as diretoras fundadoras do Ateliê da Memória, do qual temos falado aqui toda semana. Bom dia, doutora Marli. Bom dia, tudo bem, seu Antônio? Tudo bem, graças a Deus. É uma satisfação estar aqui. A minha honra é muito maior de você se dar o trabalho de deslocar lá da Asa Sul para chegar até aqui e falar conosco. Realmente é uma alegria. E a doutora Isaura Borba. Tudo bem, doutora Isaura? Tudo bem, seu Antônio. Obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes. Eu que agradeço muitíssimo para sempre mesmo a presença de vocês. Estar aqui, falar um pouquinho, né, desse trabalho tão bonito. Doutoras, eu queria saber inicialmente como ocorreu essa ideia de criar o Ateliê da Memória e por quê? O que as moveu a essa iniciativa? Então, o Ateliê da Memória foi um projeto, né? O Instituto de Psicologia e Bem-Estar, né, foi desenvolvido em 2011, foi fundado em 2011. E a gente teve vários serviços oferecidos, a gente teve um grande presente de uma neuropsicóloga, de trazer um projeto que era da UNB para trabalhar toda a parte neurológica do idoso. Então ela ficou por um tempo e depois ela precisou sair por questões pessoais e a gente ficou discutindo como que seria trazer o trabalho novamente, mas com a nossa cara, né? Então a gente estudou, fez algumas formações e aí eu tive a oportunidade de fazer a formação em Jungiana em arte-terapia. E foi aí que eu consegui entender que nós poderíamos estimular a memória, toda a cognição, a parte neurológica do idoso, de uma forma lúdica e leve, sem ter aquele impacto de eu estou indo para me tratar, estou indo para levar saúde, para promover a minha saúde. Então, o projeto foi de uma forma muito intuitiva no primeiro momento, e depois as formações foram surgindo e o desenho, né, do grupo foi se formando, e hoje está aí o Ateliê da Memória. Um espaço realmente muito agradável, eu conheço e frequento. Olha, às vezes que eu estive lá, sempre encontrei essas duas jovens sorrindo. Nunca cara feia, mal-humoradas, nunca me maltrataram assim, com palavras rudes, né? Ou nem com semblante. Muito realmente agradável. É sempre um prazer ter o senhor lá. Doutora Marli, como a senhora se engajou nesse projeto juntamente com a... Na verdade, eu estou com a Isaura desde quase o início do Instituto, né? O qual ela é dona, né? Então, estou com ela desde o começo. E quando surgiu isso, a gente se juntou e implantamos está sendo muito gratificante, né? Depois que ela terminou então, a formação de arte-terapia, que a gente foi arredondando mais ainda, então foi assim que eu cheguei e estou lá. Estou de parabéns às duas pela iniciativa realmente extremamente útil. O nosso programa, como o título diz, é Vivendo no Amor. Eu vejo viver no amor como a plenitude da vida, estar feliz, estar bem, estar em harmonia com tudo e com todos, né? Com a natureza, com as pessoas. Mas há, evidentemente, muitas vezes obstáculos a isso. Somos seres humanos, falhamos, outros falham. Então, muitas vezes há obstáculos para que atinjamos esse ideal. Aí eu pergunto para as senhoras psicólogas quais seriam esses obstáculos e como removê-los na medida do possível. Vamos dialogar, conversar, né? O amor é uma ideia muito ampla, né? E na verdade o amor ele pode estar presente nesses momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de decepção, né? Então, quando a gente consegue mesmo trabalhar o amor, manter a pureza de alma nas coisas,
e que a natureza, como o senhor disse, ajuda muito, é muito bom. Então, para sair um pouco dessa parte que não é tão boa, é a gente pensar mais positivo. Não o positivo tóxico de achar que é tudo lindo, maravilhoso. Sabendo que tem o ruim, que tem o bom, mas buscando manter o lado bom, o lado que está funcionando, né? Então, na verdade, uma realidade mais otimista, né? O que você acha de a gente, em termos rudes, assim, tolerar a si próprio, as próprias imperfeições que às vezes notamos em nós mesmos e poderiam obstar essa meta de ser feliz, né? Então, como enfrentar isso em nós mesmos? Tentar superar isso. Então, buscar a consciência é um desafio. Primeiro a gente precisa estar consciente, quer dizer, saber que eu sou assim, que eu estou fazendo assim, ter essa clareza. Porque só aí podemos trabalhar e melhorar isso, se é que a gente decide melhorar. A decisão é importantíssima, né? Então a decisão de mudar aquilo que você percebe que não está bem para você, não está fazendo bem para você e nem para os outros que estão à sua volta. Então perceber isso já é assim mais que da metade do caminho andado. E depois aceitar, a aceitação, que eu digo aceitação, não é aquela coisa de conformar, não. Ah, eu sou assim, não tem jeito, não. É a aceitação de ver como está a situação e como que eu lido com ela, o que eu posso fazer, o que está ao meu alcance, no meu controle. Então, aceitando isso, eu tenho como modificar, eu tenho como fazer diferente. Né? Então começa muito por aí. E somos seres humanos, estamos aqui em construção. Então a gente acerta, erra, acerta. Importante essa Agora, consciência. eu perguntaria à nossa nobre psicóloga e bela doutora Isaura, como fazer para relevar, para perdoar a nós mesmos, que é essencial. Há uma frase bíblica que diz: perdoa o próximo como a ti próprio. Fazer essa parte de perdoar a gente mesmo, dependendo da formação e da estrutura psicológica de cada um, não é coisa fácil. Doutor, me fala um pouco sobre isso. Acredito que o amor é uma palavra muito complexa, como a Marli disse, o senhor também. E a gente pensar um pouco no alto amor, né? De se amar. A gente, socialmente, a gente está acostumado a olhar para a ação amar, quando a gente precisa amar alguém ou quer amar alguém, ou alguém ama a gente. Então a gente espera, né? Mas pouco é desenvolvido, e eu acredito desde a infância, esse auto-amor, auto-cuidado, né? E então, eu acredito que isso vai se baseando muito na formação dos pensamentos. Como o que a gente acredita de nós mesmos, né? O que eu passo a acreditar na minha formação, na minha educação? O que a gente fala que quando a gente nasce, nós nascemos um diamante. E à medida que a gente vai crescendo, né? A gente nasce e aí tem as expectativas do pai, da mãe. Um quer que a gente seja Giló, outro quer que a gente seja Chuchu. E a gente não é nenhum nem outro. Então, a gente não desenvolve esse olhar de quem eu sou, o que eu gosto, né? Como cuidar de mim mesmo. Então, eu passo a acreditar aquilo que o outro passa a falar de mim. Então, o pensamento, ele vai reger as minhas ações. Então, se eu acredito que sou capaz, pode o mundo se movimentar contra. Doutora Isaura, eu penso assim, olha, modestamente, não sou psicólogo, né? Que a gente nasce puro, igual a Dona Nenezinha Helena vai nascer puro. Anjos do céu. É Isabel. Anjos. É Isabel. Isabel não é Helena, mas Não. vai ter outra no futuro. Eu penso em que a gente nasce angelical, anjo. Basta olhar para uma criança e você vê que é um anjo. O mundo começa a nos perturbar. Às vezes, o olhar da mãe ou do pai, que não se deu bem no trabalho naquele dia, está apreensivo. E parece que a criancinha, às vezes, vai pensar: poxa, o que eu fiz para minha mamãe? Ela está de cara feia comigo, não é com ela. Então aí começam as dores.
né? Aí vai para a escola com um monte de doutrinações, de coisa. Nós vamos ficando adultos e nos complicando também, nos enredando, né? Nas coisas, né? Então, me parece que a velhice é um ensejo para a gente se tornar de novo criança, aliás, está na Bíblia, né? Se não vos tornares como crianças, não entrareis no reino. Mas até brinco, olhando para mim mesmo, que o mundo vai nos conduzindo a nos tornarmos crianças de novo, mais simples, menos orgulhosos, os dentes vão caindo, alguns idosos usam fralda, tudo igual criancinha. Então tudo vai nos conduzindo a voltar ao reino, voltar à casa do Pai. E é importante também, eu acho que é válido ressaltar, que a gratidão é um exercício importante, porque assim, já sou adulto, já sou idoso e tive isso ou aquilo dos meus pais, da minha família. Ser grato a eles, porque por pior que tenha sido o comportamento deles, era o melhor que eles podiam oferecer. E ele deu o mais importante, né, para a pessoa, a vida. A vida é oportunidades. Verdade. Então, a gente precisa exercer essa gratidão e entender que a escolha a partir de agora depende de mim. O que eu quero acreditar de mim mesmo, né? Por isso que a legislação ela oferece muitos meios de proteção aos menores, né? Eles ainda não têm essa autonomia, esse discernimento para se autodefender. Mas, dada a pureza angelical deles, os pais amam, via de regra. Aí né? volta o amor, hein? Eles amam incondicionalmente e amam muito e protegem essas crianças, né? E tem todo um arcabouço legal que é a minha área de proteção a menores, inválidos, idosos. Por isso mesmo, né? Então, agora o que a senhora falou, da gratidão aos pais, as senhoras falaram, é muito importante, pelo menos nos trouxeram ao mundo, né? Eu conheci um caso como advogado. Ontem ela me falou que tem uma torneirinha falante, é mesmo? Foi lá no interior de São Paulo. Meu colega me procurou, falou: Leib, nós estamos querendo adotar uma criança em Porangaba, cidade do interior. Você faria como advogado, você nos ajuda e tal? Falei: o que aconteceu, Marcelino? Aconteceu que a mãe estava esperando o bebê, foi para a maternidade e na hora que deu a luz, que tiraram o bebê, ela virou o rosto assim, não quis ver a face da bebê. E assim que ela criou um pouquinho de forças, ela pegou a roupa dela e foi embora e abandonou a criança. E nós queremos adotar. Nós temos até nome, a Raquel. A menina é lindinha, você nos ajudaria? Com todo prazer, cara. Fomos lá para o interior, eu com ele. Aí cheguei ao fórum, eu pedi, em primeiro lugar, pedi a destituição do pátrio poder, né? Com o qual o promotor não concordou. Falei: isso é prematuro, vamos primeiro estudar. Mas nós três, o promotor e o juiz, não sabíamos qual o caminho direito a tomar, sabe? Mas foi muito interessante. Fizemos uma parceria, o juiz chegou a sentar na mesa junto e tão envolvido em arrumar a solução. Afinal, negaram o pátrio poder, mas deram a guarda provisória. Que seria convalidável em guarda definitiva, né? E essa menininha, a Raquelzinha, hoje deve ter uns 40 anos, né? Graças a Deus encontrou um lar maravilhoso. Marcelino, esposo, outros filhos, né? Então foi assim. Então realmente há uma atração muito grande que o bebezinho exerce sobre nós, né? A gente fica encantado, maravilhado, olhando, né? Doutor Gisal? Com certeza. São anjos, né? São anjos. São anjos. E que precisam também de condução, né? Porque a educação é necessária. Preciso, muita proteção, né? Sim. E eles não estão preparados, né, para responder tudo. Não. Se o cérebro desenvolve mesmo aos 25 anos. É mesmo? Até lá, eles precisam de uma orientação, né? Por isso, os pais são os guardiões. Realmente. Se permanecesse para os anjos, talvez não fosse mal, mas não. Há alguma disposição do eterno que nós temos de nascer, crescer, viver até o último dia, né? Sim. E voltar para a casa do Pai, penso assim. Sim. Estamos apresentando o programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva. Devolvo a palavra com prazer à doutora Isaura para falar o que quiser.
Eu vou falar um pouquinho sobre como que funciona o ateliê, né? Para quem tiver interesse em participar das oficinas. São oficinas de grupo, onde a gente trabalha o rejuvenescimento cerebral. E o que é isso, né? É uma vez por semana que acontece. São atividades de artes, né? Toda essa parte de expressão, argila, pintura, colagem, várias técnicas que a gente utiliza, mas todas com um fundamento muito estudado e planejado, que é para desenvolver a estimulação neurocriativa. A gente já sabe, tem muitos estudos que provam que a estimulação, né, da criatividade no nosso cérebro possibilita a ativação de redes neurais que fazem com que a gente aumente a nossa massa cefálica. Assim como o envelhecimento do corpo, né, a gente vai perdendo massa muscular, com o envelhecimento também temos a diminuição da massa cefálica, né, do nosso cérebro. E isso se dá a vários fatores: alimentação, estilos de vida, mas também quando a gente não exercita a nossa mente. Então, nós vamos perdendo as conexões. A gente já sabe que tem a neuroplasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de criar novos caminhos, mas se isso não for estimulado, as conexões cerebrais vão morrendo. E a gente vai perdendo a memória, vai contraindo doenças, né? Como o Parkinson, Alzheimer e tantas outras doenças que causam a degeneração, que é a perda das nossas funções. Então, o ateliê da memória ele tem o objetivo exatamente de fortalecer essas conexões cerebrais. E você nem sente, né? O seu Antônio participa e sabe como é. Então, as atividades, a colagem, ela tem um poder de organização, de ativação da memória, de atenção, concentração. A argila, de reorganizar as estruturas emocionais. O desenho, de estruturar a depressão, por exemplo, é uma atividade muito importante, o desenho, para reestruturar as ideias, os sentimentos que a depressão desestrutura, né? Então, cada atividade que a gente propõe, ela tem uma função emocional, neurológica e estrutural para o cérebro. Então, a gente trabalha com 4 pilares, que é a estimulação constante, o estímulo crescente e as emoções, que é importante, né? A gente lembra de coisas que foram impactantes para a gente. Então, a memória e a nossa cognição está diretamente ligada às emoções. E também a criatividade, porque a gente acha que a criatividade ela está ligada só à questão do artístico, mas a criatividade é toda a nossa capacidade de encontrar soluções para os nossos problemas. Então, todos nós somos criativos, mas a gente tem uma cultura que inibe isso, né? Quantas pessoas na escola começaram a desenhar e foram criticadas e pararam de desenhar, por exemplo, né? De fazer os rabiscos. Mas quando a gente está no telefone, por exemplo, a gente fica lá rabiscando papel, né? Então isso vem dos nossos ancestrais, então tem uma função muito importante. E a criatividade, ela já é cientificamente provada como uma forma de rejuvenescer o cérebro. Então o ateliê ele vai atuar em todos esses princípios para fortalecer toda a memória e toda a cognição da pessoa. Eu perguntaria à doutora Marli agora se a atividade física da pessoa ajuda para atingir essa finalidade que a doutora falou. Com certeza. Quais as atividades Vamos falar físicas? assim, os exercícios físicos, né? Atividade, você circular dentro de casa é uma atividade. Então, os exercícios físicos, né? Aquele que você faz, por exemplo, 3 vezes por semana, uma constância, precisa ter uma constância. E você faz os exercícios físicos. Para cada idade, né? O professor, o treinador físico vai te orientando. Mas todos fazem bem para a mente, né?
Até a caminhada amplia, né? Você está andando assim, então faz bem para o corpo e para a mente que estão juntos, né? Muitas vezes as pessoas acham que está separado. Não, cabeça e o corpo Hidroginástica é estão juntos. importante, doutora? Hidroginástica é muito bom. Porque é leve, né? E isso é leve, não força, não tem impacto, né? Então, para a pessoa idosa, então, é o ideal. O Pilates é muito bom. A musculação, muitas vezes, é necessária. É claro que para cada idade tem lá os pesos, né? Então, mas bem direcionado é muito bom, é importante. E para manter a musculatura firme, para segurar os ossinhos. Eu né? pergunto para a senhora a interação social que os exercícios proporcionam. Sim. É importante também. Olha, a interação social é um dos critérios para boa saúde. Então, assim, o ateliê, por exemplo, que é em grupo, é uma socialização. Então, também está incluído nesse bem-estar, né? Que é o que a gente procura, o bem-estar e a leveza na vida, né? Então, assim, tem as dificuldades, sim, mas fazendo isso, a atividade física, a atividade cerebral, a socialização, é um conjunto de coisas que só faz bem, né? É saudável. Saúde está incluído isso. Sabe que a saúde não é só a ausência de doença, né? Tem todo um aparato para te manter saudável. Né? O que mais, além da ausência de doença? Olha, a saúde para manter precisa dessas coisas que a gente acabou de falar. O exercício físico, uma boa alimentação, o exercício cognitivo, né? Estimulação. A socialização. Conversar, né? Leitura é importante. Então, a socialização, porque a solidão é um dos maiores problemas e adoecimentos que enfrentamos. E atualmente, cada vez mais. Então, assim, a solitude, que é você estar sozinho com você, mas estar bem e conseguir socializar, é bom, é importante, também faz parte da saúde. Doutora, o convívio social é fundamental, né? Fundamental. Eu vi na televisão uma certeza. cena que me chocou demais. Mostrava um quintal, eu sou parado lá em São Paulo, cheio de mato, sabe? Uhum. E ninguém nunca abria. Afinal, 5 anos depois de abandonado, chamaram o corpo de bombeiros. Numa sala, em frente à televisão, estava a caveira de um senhor idoso. E a televisão já, claro, desligada, né? Sim. O abandono, a indiferença na vida é pior do que a raiva. Sim. A indiferença. A indiferença é você desconhecer o seu nome. Não quero saber de você. Você é indiferente para mim. É pior do que o ódio. Porque me parece que o ódio e o amor não estão tão longe, né? Parece que numa certa linha eles podem se comunicar. Sim. E um transformar no outro. Mas o abandono, a indiferença é de doer, né, doutora? É muito triste e atrapalha. Agora, eu entendo também que muitas vezes essa socialização depende de 2 pessoas, no mínimo, né? Então, assim, às vezes a pessoa está numa solidão que às vezes ela fez uma escolha de botar um paredão, assim. Então, existe esse tipo de coisa. Às vezes a pessoa se afasta e quer muito que os outros cheguem, mas às vezes não dá nem oportunidade, né? Então, assim, procurar formas de pertencimento, que é o que o ser humano sempre procura, é necessário, né? Você às vezes tem que se abrir um pouco para as pessoas chegarem. Então, o abandono, ele está são várias coisas que acontecem, né? Então, o que a gente volta lá, qual é a minha responsabilidade nisso, né? O que eu estou fazendo para manter assim ou para melhorar isso? Isso é importante a gente pensar. Mas começa com aquela coisa da consciência. Um fator pessoal também, né, doutora? Sim. Eu fiz uma opção, Uhum. Sabendo que o sorriso é a linguagem universal do amor. Isso. Eu ando pela vida sorrindo, eu vou sorrindo. Apesar de que a alma às vezes é dolorida, com problemas grandes, doença em família, entendeu? Mas eu encontro a pessoa com um sorriso. E 99% o sorriso vem de volta. Sim. Isso vai te retroalimentando. O que a senhora acha disso? Né? Contagia. Porque eu acredito que existe a empatia. Quando a gente... eu acho que a socialização tem tudo isso que a Marli falou. E também acrescentaria isso, né? Hoje eu vejo que existe a necessidade da sociedade
desenvolver empatia pelos nossos idosos. Muito. Né? Os jovens, eles não estão muito preocupados, mas é o caminho, é o futuro deles, né? O idoso é o jovem que deu certo, né? Que deu sucesso, né? Porque está vivo até hoje. Doutoras, uma curiosidade. Eu já tenho mais de 18 anos, já aprendi algumas coisinhas. O porquê que as pessoas se cumprimentam assim, vocês sabem por quê? É o toque, né? O quê? É o toque, a união. Pode ser, subsidiariamente. Falei difícil agora. Mas o fato é que teve períodos do mundo em que as guerras não terminavam. Teve guerra dos 100 anos, guerra dos 40 anos, aquelas guerras convencionais, né? Na época lá que era com espadas, com aquelas coisas todas, né? A guerra sempre é um absurdo, né? Mas então chegou um período que ninguém sabia quem era amigo e quem era inimigo. Aí um esticava a mão, por outro ver que não tinha arma na mão. Pronto, então isso não é meu Começou inimigo. assim o cumprimento. Olha como nasceu o cumprimento. E a pandemia nos afastou um pouco disso, né? Agora, em geral, a gente vai assim, tá se afastando do cumprimento manual. O toque é importante também, né, doutor? Porque a pandemia foi olhada de uma forma distorcida, ao meu ver, né? Porque era para ter um distanciamento corporal, mas não social. O que acontecia? As pessoas estavam passando na calçada, aí vinha outra, ela passava para o outro lado. As pessoas começaram a correr uma das outras. Então, assim, foi muito triste. E isso foi um adoecimento também, né? De manter essa distância. Dos netos muitos desenvolveram até psicopatias, né? Ou transtornos psicológicos. Então, a tendência para por conta do medo excessivo que foi, de certa forma, disseminado. É lógico que teve toda uma razão, né? Havia um desconhecimento científico da situação, mas houve um impacto, e esse impacto a gente está percebendo agora, né? Na clínica a gente vê a necessidade das pessoas se verem, de falar, de ter o contato, porque nós somos seres para se socializar. Né? Somos seres relacionais. Doutora Isaura, um dos livros que eu já li, centenas de livros, que mais me impressionou, chama-se Retorno ao Coração, da Marianne Williamson. Uma frase que ela falou me impressionou especialmente. Quando te encontrares com alguém, lembra-te de que é um encontro santo. Nele te encontrarás ou te perderás. Eu fiquei impressionadíssimo com isso, mas é mesmo, né? Você encontra, é bem tratado, trata bem, você sai feliz. Sim. Se há uma coisa ríspida, você sai meio encabulado, meio triste, né? E depois tem de se recuperar, não é verdade? A famosa frase que gentileza gera gentileza. Sim, né? E como? É o reflexo da vida, doutora? Com o que você reflete volta. Com certeza. Nós emanamos, o sorriso né? do senhor é um reflexo, né? Se eu sorri, o outro sorriu de volta. E aí eu noto assim que, como eu disse, 99% das pessoas gostam, não gosta. Mas o que não gosta, fazer o quê? Ele está de mal com ele mesmo, eu penso assim hoje. Sim, e outra mas coisa às vezes é que nem não gosta, às vezes é uma distração, às vezes a pessoa está tão no mundo dela. Problemas dele, internos dele, né? Isso. Quer dizer, eu não posso comprar como sendo meu, né? Não, você não vai desistir por causa de porque não sabe nem o que ele está passando realmente, né? Então, o senhor com o senhor. Outra coisa que me engrandece muito é apreciar as criancinhas. Já estou na expectativa da sua filhinha aí. E eu brinco, eu sorrio. Às vezes evito colocar a mão, claro, né? Mas é muito gratificante. Em geral, os pais gostam, sorriem. Teve uma exceção, quando eu estava em Israel. Eu fui visitar Israel uma vez, né? Eu estava num barco em cima do mar da Galileia, e não é mar coisa nenhuma. É um lago que é formado pelo rio Jordão, né? E tinha uma família de judeus, tudo aquela roupa preta, rigorosíssima deles. E tinha uma menininha. Ela olhou para mim sorrindo, eu fui brincar com ela. Me olharam tão agressivamente. Fico na minha, que tá doido. Logo onde que eu estou. Esse é uma crença cultural, né? É o que eles acreditam e pensam. É totalmente diferente da nossa cultura, né? Olha, doutor, o nosso guia era um judeu colombiano, acho que era, né? Então dava para entender bem a língua. Eu falei, quantos cristãos tem aqui em Israel? Ele falou, 2,5%. Falei, meu Deus, e o que é Jesus para vocês? Quem é Jesus? É um bom sujeito que veio por aqui, falou umas ideias, que o Ocidente comprou as ideias,
e pronto, e formou uma religião. Falei, pois ora, o dia em que vocês aceitarem Jesus, acreditarem em Jesus, essas guerras, essas brigas acabam, que Jesus é de paz, né? Aí ele ficou quieto. Mas eu falei porque ele era colombiano, se ele fosse natural de lá, eu ia tomar cuidado. Agora eu não teria coragem de ir lá, não. É complicado mesmo o entendimento deles. Importante, né? Doutoras, eu tenho, assim, pensado um pouco na vocação. Eu acho que a vocação, exercer a vocação, é um dos pressupostos para a felicidade. O que é a vocação? Vocação vem do latim, né? Vocare, é chamado. Chamado a quê? Chamado ao exercício dos dons que Deus colocou desde sempre em nosso coração. Então, nossa missão é descobrir esses dons. Às vezes a pessoa passa pela vida e nem sabe quais são. Deter, descobrir quais são esses dons e pôr em prática. Pôr em prática, eu digo, não pode chutar o pau da barraca. Você está com um emprego que você não gosta muito, não vai saindo assim. Você espera ter condições, mas vai arquitetando na tua mente uma maneira de subir esse degrau e trabalhar naquilo que você ama. Sim. Porque é um pressuposto da felicidade. Eu trabalhava no Banco do Brasil, fiquei lá 31 anos. E eu já era advogado formado, fui trabalhar no setor, me puseram para arquivar fichas durante 8 horas por dia. Eu não aguentava mais, a unha ficava comida, ficava... Nossa, eu fiquei deprimido, sabe? E o pior, que o rapaz que trabalhava do meu lado, de tanto eu reclamar e falar com ele começou a deprimir também, criar barba. Contaminou. Meu Deus, o poder da influência. É. Mas eu não chutei o emprego, não. Sim. Pelo contrário, batalhei muito para lá dentro mesmo conseguir galgar ao cargo jurídico, onde consegui atingir um patamar invejável até, né, da diretoria jurídica em Brasília, né? Sim. Então, assim, o que as senhoras acham do exercício da vocação para esse bem-estar psicológico aí? Então, o senhor foi um exemplo vivo disso, né? O senhor não desistiu, o senhor acreditou que era capaz e foi atrás dos seus sonhos, das suas vontades, dos seus desejos. Muitas vezes a gente esmurece. Tem muita gente que passa a vida toda nessa angústia de não estar gostando do que está fazendo. Arquivando ficha. É. E eu acredito que quando a gente perde o propósito de viver, né? Há muitos autores humanistas que falam sobre o propósito de vida. E é mais ou menos nesse caminho. Eu acredito que quando a gente tem uma razão por trás das nossas escolhas, das nossas ações, isso nos motiva. Uma motivação. Isso nos motiva, isso nos leva a ter uma alegria, uma satisfação naquilo que a gente desempenha. E trabalhar com satisfação é outra coisa, tanto para a gente quanto para as pessoas que a gente serve, né? Eu tenho observado, parece que é um dos sintomas, assim, tipo, você está deitada, não levantou ainda. Aí você pensa nos seus afazeres. Se é uma coisa que você gosta muito de fazer, você salta da cama correndo, você não fica enrolando. Agora, se você não gosta, vira para lá, vira para cá. Eu percebo isso com a elaboração do programa, é trabalhoso. Eu passo praticamente a semana inteira elaborando para resumir em 1 hora e trazer aqui. Mas faço com muita alegria, com muita satisfação. Especialmente a hora de procurar as músicas, é muito gostoso. Eu estou com mais de 3.000 músicas gravadas. Seleciono muito criteriosamente, né? Então, descobrir a vocação é muito importante. Empenhe-se em descobrir a sua vocação. Sim, e siga com cautela. Não chute o pau da barraca, não. Você tem que manter um ganho, se manter com cuidado até atingir o ideal. Isso. E trabalhar no que gosta, no que tem prazer, você nem fica tão apegado assim ao salário, né? Não é? Às vezes você está trabalhando com tanta satisfação, vendo um retorno diferente do salário. Tudo bem que às vezes a gente trabalha porque precisa do salário, né? Então, mas o mais importante é esse. Se não gosta do que está fazendo, não reclama e se movimente para sair daquilo. Aqui me veio uma frase à memória. Que foi o que o senhor fez. Buscai primeiro o reino de Deus e o resto virá por acréscimo. Sim, vocês, por exemplo, com o Instituto, eu vejo que vocês não trabalham por dinheiro, eu vejo pela satisfação que vocês estampam no rosto, pelo empenho
em ajudar as pessoas que aparecem lá, né? Sim. Agora, o dinheiro vem porque nós precisamos comer e Sim, viver a nossa nós vida, estamos, né? no É assim, mundo né? que precisa. Agora eu acho interessante essa questão que o senhor trouxe, porque faz um link com o que a gente conversou lá no início do programa, né? Que o que que a gente, como que a gente se porta na vida, porque encontrar a sua vocação ou o seu chamado, né, não é uma tarefa fácil. Então a gente traz muito as nossas influências dos nossos pais, do que eles querem, das expectativas que as outras pessoas têm da gente, e a gente não desenvolve esse olhar, esse amor próprio, do que eu gosto, do que eu tenho prazer. E aí é muito comum, né, na época que eu atendi adolescente para fazer orientação profissional, os adolescentes, isso, que já se é muito discutido, né, orientação vocacional para orientação profissional, porque muitos escolhem a profissão, mas nem sempre a sua vocação. Então, escolher uma profissão, se o adolescente ele não foi desenvolvido para esse olhar próprio, é uma missão muito difícil e complexa. Isso é quase trágico, me parece. São pessoas começando a faculdade, desistindo no meio, outros se formam e abandonam. Porque muitas vezes a gente se preocupa a gente se preocupa com o adolescente na formação acadêmica, na formação técnica dele. A gente não se preocupa com a formação emocional, com a segurança emocional desse indivíduo. Então, se ele se sente seguro, se ele se conhece, se ele se ama, ele vai desenvolvendo um autoconhecimento a ponto de, na chegada desse período, ele identificar o que ele gosta, o que ele tem prazer, o que traz mais alegria e satisfação para ele. Então, a busca pela formação fica muito mais, né? Não é que mais fácil, mas flui melhor do que ao contrário. Então, a gente pergunta para uma criança, né? O que você quer ser quando crescer? Mas essa pergunta ela está atrelada a se ele vai ser médico, advogado, e não a formação emocional dessa criança. Você já está com a ideia preconcebida, né? Exato. Invariavelmente eu falo, quero ser bombeiro, quero ser motorista, não sei de quê, né? É aquela visão infantil, né? Mas com o tempo ele vai desenvolvendo. Então a observação das crianças é muito importante. Às vezes eles mostram uma tendência. Agora eu queria falar um pouquinho. Meu amigo, vamos de música e depois o outro bloco? Pode falar no microfone. Vamos de música agora. Vamos de música. Canta a próxima música aqui. Quem fala bem inglês aí, mais ou menos. Será que eu vou acertar? Vamos ouvir? Vamos ouvir Love at the First Sing. Muito bem, ela é ótima em inglês. Doutoras, eu queria falar o meu conhecimento, vamos dizer, mundano, né? De pessoa interessada apenas no tema, não científico. Mas queria ouvir a vossa opinião sobre talento. O que eu penso de talento, eu já li a respeito, né? Talento, ele é desenvolvido a partir de uma observação da criança ou do ser humano. Por exemplo, eu vi numa família em que havia uma senhora com câncer e a criança, uma menininha, Luciana, durante muitos anos conviveu com aquilo. Ela se encaminhou para a medicina, a área medicina, inconscientemente no desejo, na ânsia de curar a vovó, né? Uma outra pessoa do Rio Grande do Sul se tornou advogado
porque a família tinha um processo, se arrastava por 30 anos, o processo judicial não tinha fim aquilo, e todo mundo falava, ela foi encostando aquilo, de repente virou advogado, inconsciente, né, para saber. E outras vezes a coisa veio por via realmente inconsciente. Por exemplo, um amigo, professor até de psicologia, da Universidade Federal do Ceará, me falou o porquê que eu sou advogado. Eu falei, por que você acha, Adalberto? É porque você se acha muito injustiçado na infância. Então, inconscientemente, você se encaminhou para uma profissão onde busca fazer justiça. Eu falei, cara, nunca tinha pensado nisso, mas acho que foi mesmo. Eu pergunto, então, a opinião da senhora sobre talentos. Eu acredito que talento é olhar para dentro, né? A gente falou aí tanto de amor, né? Autocuidado, autoconhecimento. E então eu acredito que é isso, é a busca para olhar para dentro. E eu, puxando o gancho para o envelhecer, né? Hillman, que é um autor junguiano, ele fala muito do sentido do envelhecer. E ele diz que quando a gente passa por esse processo do envelhecimento, a gente passa a olhar para dentro. E a gente começa a se conectar com o nosso chamado, com o nosso talento, para que estamos aqui, qual o sentido da vida. Então, talento e vocação estão interligados. Exatamente, é o que ele defende. E ele traz essa conexão, porque todas as fases da vida, ela vai requerer da gente alguma habilidade, né? Algum desenvolver. Então, a criança tem uma função de se desenvolver, o adolescente, o jovem adulto, o adulto, e o envelhecimento. Muitas vezes a gente critica o envelhecer, né? A Marli trouxe aqui que é o jovem que deu certo, que teve sucesso, mas mais do que isso, é trazer qual é o sentido da minha vida, é olhar para dentro e conseguir deixar a sua missão de vida aqui. Então, eu acredito que não só a gente precisa chegar ao envelhecimento para desenvolver essa habilidade de olhar para o que gostamos, o que queremos, o que sentimos, né? Então eu trago esse convite aí pelo chamado do Senhor de qual é o meu talento. Qual é? É muito difícil a pessoa, não é uma coisa simples e nem trivial, né? A pessoa saber qual é o seu talento, qual é o seu dom, né, que está muito ligado à sua melhor habilidade. Essa é a chave, dedicar tempo para descobrir quais são os dons e talentos, né? E aí que está essa questão que a Isaura trouxe de olhar para dentro. Eu preciso olhar para mim para eu me perceber, para eu saber, né? E qual o talento? Às vezes a pessoa tem um talento, vamos supor assim, de fazer uma escultura linda, e ele não vê aquilo como uma grande coisa, como um talento. Para ele é tão natural, tão normal, que ele não acha que está desenvolvendo. Automatiza, né? E aí não dá valor ao talento que tem, muitas vezes, né? Tem de haver uma auto-percepção. Percepção, exatamente. Eu acredito que com o desenvolver dessa auto-percepção, traz o sentido do envelhecimento que Hillman fala, né? Que é o autor que eu citei, que é fortalecer o nosso caráter. E isso é fundamental no envelhecimento, porque às vezes a gente fala assim, o velho o velho idoso é sábio, mas muitas vezes não é. A pessoa passa pela vida e não se desenvolve, não aprende, né? Então, assim, não é uma característica, idoso é sábio. Não. E a motivação também, né, doutora? Isso. Por exemplo, tem uma música do Bob Dylan, ela que entende inglês aí, batendo na porta do céu, knocking the heavens door. Eu, por exemplo, eu entendo, penso modestamente, que o programa que eu faço aqui, nós fazemos, eu e Doban, há uns 3 anos, é uma maneira de bater na porta do céu, levar o bem. Isso. Que se uma pessoa, dentre as... Outro dia, Edovan, eu abri o site nosso aí, deu 539 mil ouvintes, cara. Estamos bem, né? Isso, com certeza está levando boas reflexões. Então, e as reflexões boas levam a boas ações. Então, veja só, se dessas 500 mil pessoas, uma delas encontrasse o caminho, encontrar o caminho da felicidade, eu estou satisfeito.
Sim. Não exijo grandes coisas, mas certamente é muito mais. Pelos depoimentos que eu vejo por aí, Atinge realmente seu muito mais. objetivo. E eu faço com enorme prazer. Me desloco lá do Lago Norte até aqui, 1 hora de trajeto, a volta também 1 hora. Mas faço com muita alegria, preparo durante a semana toda, devagarinho, depois as músicas. Volta lá para sua satisfação do que está fazendo, né? Muito. Então, assim, não é advogado, mas eu descobri uma coisa que me traz satisfação, né? O objetivo de levar o bem. Então, o senhor foi transformando, né? Foi funcionário de banco, foi advogado e agora radialista, né? Então, assim, o senhor conseguiu trilhar um caminho e seguir sem esse obstáculo de idade. Sempre é tempo, mas eu estou mais na hora ainda de knocking the heaven's door, bater na porta do céu. Não está na bem. hora, não. Hoje tem a longevidade, está cheio de gente aí, mais de 100 anos, que até bem pouco tempo a gente não ouvia quase falar de pessoas que estavam vivendo até 100 anos. Agora está cheio de gente passando dos 100. E né? produtivos. Então, agora a senhora imagina, tá? Estou com 80, tem ainda no mínimo 20 anos. Né? Então tem que continuar com um propósito, desenvolvendo os meus talentos, valorizando eles, talentos e dons tem que ser acreditando, né, doutora? Acreditar é importante. Acreditar é a palavra mágica. 2. Acreditar. Eu quero, eu acredito. Né? Eu posso e eu consigo. Eu consigo. Ela complementou muito legal. Exatamente. Acreditar em si próprio, né? No próprio valor. Volta valor. Lá para o início, né? O auto-amor, né? O amor próprio. É porque muitas vezes a gente aprendeu até pela nossa criação que pensar na gente era um egoísmo que a gente tinha. Mas não é. Olhar para a gente é a gente procurar estar bem para levar o bem. Seria um amor expandido, né? Amor expandido é bonito, hein? Não tô pensando só em mim. Eu preciso estar bem, que só assim eu vou levar esse bem para quem está à minha volta, para quem chega a mim. Ainda ontem nós falamos numa figura muito importante da aeromoça, né? Isso, a máscara. Ela fala, quando cai a máscara, coloque primeiro em você mesmo, para depois ajudar você estar habilitado a ajudar aqueles que não podem. Isso é um fato real, é assim mesmo. Se eu não estiver bem, eu não tenho condições de ajudar o outro, de levar o bem para o outro, né? Vamos supor que eu estou cuidando de alguém, e aí eu já estou exausta, estou cansada e estou irritada. O que acontece? O ingrediente da paciência não aparece. E aí eu acabo sendo grosseira com quem está precisando de mim e fico pior ainda porque eu me culpo de ter perdido a paciência. Né? Então, por quê? Porque a pessoa não está bem. Então, ela precisa cuidar dela para levar o cuidado. Só cuida bem quem está cuidado. Parece que servir ao próximo é um grande caminho, né? Sim, eu sempre me lembro desse nossa grande figura e muito humilde, Chico Xavier. Sim. No último dia de vida, ele não conseguia andar. Ele pediu para que o levassem lá visitar os pobres, no último dia de vida. Sim. É impressionante, né? Sim. Ele me parece uma reedição daquele outro Francisco de Assis. Sim. Que também era assim, totalmente dedicado a Deus, né? Queria imitar ao extremo. São figuras que não... São bem lembrados. Nunca morrem. Nunca morrem. Francisco de Assis. São exemplos de vida, né? São exemplos, independente da religião, né? E a gente está aqui mesmo para servir. Eu não sei, assim, eu vejo comigo uma experiência. Se eu consigo ajudar, se eu consigo servir o outro, eu saio mais satisfeita do que o outro que recebeu. Isso me traz uma satisfação interna, né? Então, eu acredito que para a maioria das pessoas, não vou dizer para todos, que tem uma pequena historinha sobre o Chico Xavier, que eu só queria contar isso aí, que me foi contado por um dentista de Brasília, que é de Uberaba. Então, todo dia aquela fila de gente para ser atendida por ele, 500 pessoas, e ele paciente, num lugarzinho humilde, sabe? Um criado mudo do lado, e ali atendendo. Aí ia figurões lá, tipo o Gugu Liberati e outros, todo mundo, né? Aí de repente chegou um cara com um relógio Rolex de ouro puro, foi atendido pelo Chico, e ele ficou tão feliz do atendimento, da palavra, falou assim, olha, é para o senhor esse relógio. Ah, deixa aqui esse reloginho, ele falou. Pegou o reloginho e pôs em cima de um criado mudo que tinha sido do lado. Tá, continuou. Atendeu 1, 2, 3, 4. Quarta pessoa, ele falou,
Vejo que você não tem um reloginho, né? Leva para você esse reloginho. Era Rolex, ouro puro. O desapego impressionante. Sim. Chico Xavier. A rodovia que passa por Uberaba hoje leva o nome dele, sabe? Sim. Que beleza, né? Uma homenagem maravilhosa. Brilhante. Sim, mas é né? uma figura importantíssima para... Estamos chegando ao final do nosso programa, hoje, com a imensa alegria de ter recebido essas moças valorosas, doutora Mali e doutora Isaura, a quem serei eternamente grato por se deslocarem de tão longe Asa Sul e virem até aqui nos acompanhar. Agradeço muito, Deus lhes pague pela presença. A gente que agradece. Agradecemos pela oportunidade, né, de estarmos aqui, falar um pouquinho do nosso conhecimento e compartilhar com o senhor, que é uma pessoa tão brilhante, com tanto conhecimento. Muito obrigada. Obrigado. Se você falar muito, vou começar a chorar. A gente que agradece, muito obrigada mesmo pela oportunidade. E o senhor é uma pessoa muito valorosa. Muito obrigado. Precisa dar uma olhadinha para dentro, valorizar os talentos. Vou ouvir isso aí. Isso, Usar a máscara do avião para mim. Isso, exatamente. Preciso me cuidar e assim eu cuidarei melhor de quem está à minha volta. E uma grande coisa também, doutora Mali, é não introjetar tudo, né? Às vezes, se a pessoa me olha de cara feia, pode não ser comigo. Isso. Às vezes não é mesmo, é com ele próprio. Isso, Eu tento compreender isso. Saber diferenciar o que é para o senhor e o que é do outro. O do outro é do outro. E às vezes eles entregam coisas pra gente que a gente não precisa, não quer, aquilo te faz mal, não é obrigado a pegar. Outro dia ainda eu estava no Pão de Açúcar, não comprei lá, tá, área de vinhos. Aí eu sou amigo do Léo, que vende os vinhos. Aí eu brinco com o Léo, né? Chega um cara que eu nunca vi na minha vida, chegou para mim, só sabe que nem todos gostam de brincadeira. Nem era com ele. Sim. Eu falei, tá. Passei batido, fui embora. Isso. E pensei, ele tá de mal, é com ele, não é comigo. Ele entregou e eu não tenho o que levar. Não tenho nada com ele. Mas consegui levar sorrindo, sabe? Sim. Que bom, vai fazendo o exercício que daqui a pouco nada atinge o senhor. E compreendendo que é com ele, não comigo. Esse é o problema, que muitas vezes a gente fica mal, se irrita, porque a gente se deixa afetar pelo mau humor do outro. Então, muito obrigado, doutoras. Proteção. Espero que retornem para essa aula maravilhosa que vocês nos deram hoje. Vai ficar gravada para sempre, além dos nossos milhares de ouvintes que estarão ouvindo. Obrigada. Obrigada. E continue o seu trabalho, que é maravilhoso. Isso aí. Você acabou de assistir ao programa Vivendo no Amor com Antônio Leiva.